Fala aí, pessoal, boa noite, eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 23 de junho de 2019, domingo, Rio de Janeiro, capital, e agora são 22 horas e 50 minutos. Essa é a aula de regra de 3 composta. Bom, quero pedir uma coisa para vocês. Quem assistiu a minha aula sobre multiplicação e divisão de frações, reparou como é que eu fiz um pouco diferente, e vai ser igual aqui. Por quê? Com a compreensão de vocês, tá? O que aconteceu é o seguinte: tem algumas aulas que eu gravo e depois, quando eu vou fazer o exercício, eu gravo através do celular para poder mostrar passo a passo. Só que está acontecendo o seguinte: meu celular ele está travando quando eu gravo pela câmera traseira, que é a câmera que eu tenho que gravar para fazer o exercício, né? E só às vezes trava, ou então não está focando, fica distorcido. E estou com um problema sério esse celular. O celular já está pedindo para ser trocado. O que acontece? Como não dá para gravar o passo a passo, eu resolvendo, então o que eu fiz? Eu fiz todo o exercício na folha. E o que aconteceu? E eu vou colocar aqui, passei para o computador e vou explicar passo a passo. Então eu vou pedir para você prestar atenção onde o cursor estiver apontando, e é como se eu estivesse fazendo exercício. A única diferença é que já vai estar todo pronto, mas o passo a passo está ali. Então só presta atenção, tem dúvida, volta que você vai aprender, beleza? Então vamos lá, só explicar algumas coisas. Qual a diferença da regra de 3 composta para a regra de 3 simples? Bom, a regra de 3 simples temos 2 grandezas e 4 valores, sendo que 3 desses valores são conhecidos através do problema que é dado, e nós temos que descobrir. Já na regra de 3 composta, na regra de 3 composta, temos 3 ou mais grandezas, e um desses valores nós temos que descobrir, certo? Então vamos lá, gente. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Olha só. Eu vou colocar aí para vocês o exercício esse aqui, ó. Em um laboratório de química, trabalhavam 16 químicos e produzem em 8 horas de trabalho diário 240 frascos de uma certa substância. Quantos químicos são necessários para produzir 600 frascos da mesma substância com 10 horas de trabalho por dia? Então eu vou repetir a pergunta aqui, a questão. Em um laboratório de química trabalhavam 16 químicos e produzem em 8 horas de trabalho diário 240 frascos de uma certa substância. Quantos químicos são necessários para produzir 600 frascos da mesma substância com 10 horas de trabalho por dia? 30 químicos são necessários? 40, 45, 32 ou 44? Então vamos lá, gente. Vou colocar aqui para vocês. Olha só. Então vamos lá. Eu até repeti aqui, escrevi de novo. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é montar a sua tabelinha. Tá? Aqui você vai colocar o problema de que ele informa aqui para você, que nesse laboratório tinham 16 químicos. Então vamos colocar aqui o número de químicos. Poderia colocar trabalhadores, porque não deixa de ser trabalhadores ou pesquisadores, sei lá. Trabalhadores, são químicos, mas são trabalhadores. Poderia botar trabalhadores, mas eu vou botar aqui químicos. Então quantos são? 16 horas de trabalho por dia. 8 horas, eles produzem quantos frascos? 240 frascos. Esqueça essas setas por enquanto. Agora, olha que pergunta aqui, ó. Quantos químicos são necessários? Não está informando, é uma incógnita. Então você coloca o X aqui, no químicos. Quantos químicos são necessários para produzir 600 frascos? 600 frascos aqui embaixo. E com a mesma substância, com 10 horas de trabalho por dia. Aqui, horas de trabalho por dia, 10. Então, são as informações. Temos 3 grandezas. Temos aqui, no caso, 5 valores conhecidos e um desconhecido. Esse desconhecido aqui que nós vamos descobrir. Primeira coisa que eu tenho que saber. Bom, lembram da regra de 3 simples? Quando eu falei sobre as grandezas diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. A primeira coisa que nós temos que fazer é ver se
a grandeza ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. Como é que eu sei isso? Bom, como aqui é uma regra de 3 composta, você vai ver em relação à grandeza que você quer descobrir um valor. Então o que vai acontecer? Vamos comparar aqui, ó. Se eu tenho 16 químicos e eles produzem, eles trabalham em 8 horas, bom, se eu aumentar o número de químicos aqui, eles vão produzir em 8 horas ou eles vão produzir em menos? Esqueça essa ideia daqui. Vamos imaginar isso aqui. Ó. Eu tenho 16 químicos. Eles trabalham em 8 horas. Se eu aumentar aqui, se eu botasse aqui 18, eles iriam trabalhar em 8 horas? Não, se eu aumentasse aqui, ia diminuir aqui. Lógico, mais pessoas trabalhando menos tempo. Se eu aumento em uma grandeza e na outra, outro valor, ele diminui, então uma grandeza inversamente proporcional. Uma grandeza é uma inversamente proporcional. Então setinha para baixo, tá? Se eu aumentasse, aqui aumentasse, se eu diminuísse também, seria diretamente proporcional, beleza? Então essa aqui é inversamente proporcional. Por que isso é importante? Já vou explicar de novo. Agora vamos ver essa grandeza aqui, ó. 16 químicos, eles produzem 240 frascos. Se eu aumentar o número de químicos, eles vão produzir mais frascos? Vão produzir mais frascos. Então, se eu aumento aqui, vou aumentar aqui, então essa grandeza aqui, ó, ela é diretamente proporcional, tá setinha para cima. Por que isso é importante? Porque na hora que eu vou montar minha proporção e na hora de resolver aqui o produto dessas grandezas, eu tenho que saber quais são diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais para que eu possa montar certo. Tudo bem, vamos lá. O que vai acontecer? Vou repetir esse aqui, ó, 16. Agora eu vou botar informação de fração. 16 está para x, assim como, olha essa aqui, ó, essa grandeza aqui, ó. Lembra que aqui tinha um 8 e o 10? Eu falei que ela é inversamente proporcional. Quando é inversamente, você tem que trocar. Então o 10 vai para cima e o 8 vai para baixo. Então você coloca 10 aqui e 8 aqui. Como essa daqui, essa outra grandeza, ela é diretamente, ela mantém, ela não vai mudar. Então, 240 para 200. Agora você vai resolver primeiro o produto, que são essa multiplicação aqui. 10 vezes 240 dá 2.400. 8 vezes 600. 8 vezes 6, 48. Mais os dois zeros, 4.800. Fácil, né? Muito bem. Agora, essa setinha aqui está mostrando que eu estou continuando, tá, gente? Eu poderia colocar uma barra, tanto faz. Mas olha só. Continuando aqui, ó. 16 está para x, assim como 2.400 está para 2.400 está para 4.800. O que acontece? Eu já posso multiplicar cruzado, porque a regra de x, a regra de 3 é você multiplicar cruzado. Só que eu posso fazer uma coisa antes. Eu posso simplificar a fração. Quem assistiu minha aula sobre multiplicação, divisão de frações, vai saber um pouquinho sobre simplificação. Tá? Eu posso simplificar aqui, eu posso simplificar essa fração agora? Posso. E depois de resolver? Posso. Ou posso resolver no final. Mas vamos simplificar essa fração aqui. Eu divido por 2.400 porque eu sei que 2.400 é divisível por esse... eu sei que 2.400 é divisível por ele mesmo e 4.800 é divisível por 2.400. Só tirar os zeros e eu sei que 24 é metade de 48. Então se eu colocar o zero vai dar a mesma coisa. Tá? Então eu simplifico por 2.400. Que vai dar 1/2. Beleza? Beleza. Então aqui, ó, já está minha regra de 3 aqui, ó. Agora eu posso multiplicar cruzado, ó. Olha aqui a setinha, vou multiplicar cruzado. Com essa simplificação aqui, nos facilitou. Por quê? Porque eu vou multiplicar x por 1, vou colocar x. Gente, quando temos x sozinho, é a mesma coisa que tivesse 1 aqui. Não precisa colocar, porque x vezes 1 dá 1x. Não precisa colocar o número 1 aqui, beleza? Agora, igual que você vai colocar, vai multiplicar essa aqui, ó. Você multiplica primeiro o x, você vai multiplicar cruzado, x vezes 1 e 16 vezes 2. Estão vendo aqui? Você vai multiplicar cruzado. Então, depois do x, você vai colocar o igual. Beleza. 16 vezes 2 dá quanto? 32. Como simplificou ali, nesse caso nos facilitou. Deu 32. Então, a resposta, até repetir aqui, ó, é a letra D. Certo? Mas se eu tivesse multiplicado com esse tanto de número aqui
Ia dar certo? E eu poderia simplificar no final. Olha só, vamos imaginar, eu cheguei aqui todos os passos e em vez de simplificar, eu faço isso aqui, ó. Na hora que eu fiz isso aqui e simplifiquei, vamos imaginar que eu tenha resolvido por aqui, ó. Então eu fiz aqui embaixo, olha aqui, ó. Então 16 está para x, assim como 2400 está para... Ó, isso, assim como 2400 está para 4800. Continuando, então, ou seja, x vezes 2400 dá 2400x. 16 vezes 4800 dá 76.800. Como esse x, esse 2400, ele está multiplicando x, você vai passar ele para o outro lado dividindo. Como ele está multiplicando, quando você vai passar para o outro lado, a inversão da multiplicação é a divisão. Você vai passar ele aqui, ó, dividindo. Então x igual a 76.800 divididos por 2.400. Gente, aqui eu posso dividir isso aqui diretamente, não tem problema. Ou posso fazer assim, ó, simplificar assim. Eu sei que 76.800 você pode dividir direto por 2.400. Mas se eu quiser fazer aqui, ó, nas duas partes por 2.400, não tem problema. Você pode fazer isso aí pela calculadora ou fazer no papel, que você vai ver que vai dar a mesma coisa, vai dar 32, o mesmo resultado aqui. Ou seja, se eu simplificar antes e simplificar depois, o resultado vai dar o mesmo. Então, o resultado aqui, quantos químicos são necessários para produzir 600 frascos da mesma substância com 10 horas de trabalho por dia? 32 químicos. Beleza, pessoal? Então, gente, espero que vocês tenham compreendido. Não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Não é algo difícil, assim, muito difícil. Claro que, dependendo do problema, aí sim vai ficando mais complicado. Por isso que eu falo, estudem, porque não existe só esse tipo de situação. Envolve outros. Por exemplo, às vezes eles pedem para calcular as grandezas, só que você ali, ó, nós colocamos uma embaixo e uma em cima. Número de frascos tinha 240 e embaixo 600. Às vezes você tem que calcular quilômetros, só que a primeira parte que ele te dá em quilômetros e a segunda te dá em metros. Então você não tem como fazer essa conta diretamente. Você tem que transformar, ou você vai transformar em quilômetros ou vai transformar em metros. Às vezes acontece isso, então complica. Às vezes complica mesmo. Aqui está mais fácil, está mais simples. Eu poderia colocar com 4 grandezas? Poderia colocar. Poderia colocar com 5? Poderia. Mas eu coloquei assim para não demorar muito. Já tem 13 minutos. E conto com a compreensão de vocês em relação ao exercício que não deu para resolver passo a passo com vocês assim. Vocês vendo como que eu resolvia. Eu escrevendo. Mas a folha só vai estar parada e eu só mostrei o passo a passo através do exercício. A única diferença é que a folha está parada, mas eu fui colocando passo a passo pelo cursor para você ver as etapas que eu tomei para resolver o exercício. Beleza? Então, gente, quem já sabe, espalhe-se. Quem já sabe, então já sabe, não tem problemas, espalhe esse vídeo. Dúvidas, pergunte. E outra coisa, a regra de 3 compostas, ela tem uma maneira mais fácil. Eu deixei mais difícil, mais fácil para resolver, que eu vou ensinar em outra aula, beleza? Então, gente, um grande abraço a todos, sucesso aí, até a próxima, ó. Tchau, tchau.